o trabalho docente como prática de felicidade. Todas as vezes que a gente junta essas duas palavras, docência e felicidade, nós temos assim uma divisão do pensamento das pessoas. Porque, obviamente, eu sempre vou encontrar aquele grupo de pessoas que dizem assim, eu trabalho porque preciso, mas eu não gosto. Ou eu faço um esforço enorme para estar lá dentro da escola, aguentar aquelas crianças, aguentar aquele diretor, aquela diretora, ou todas as coisas que me pedem. De fato, sim, há estas pessoas dentro do ambiente escolar que estão trabalhando por estarem trabalhando. E não é só a escola que padece desse grupo de pessoas. A gente vai ver isso na indústria, a gente vai ver isso no comércio, a gente vai ver isso nas diferentes dimensões do trabalho. É uma pena, porque o trabalho pode ser diferente, mas é justamente por isso que nós vamos encontrar o segundo grupo de pessoas, ou seja, aquelas pessoas que têm uma identificação muito grande com o trabalho. E essa identificação faz com que a pessoa entenda que o trabalho dela é um ofício. É importante a gente diferenciar, né, trabalho de ofício, porque o trabalho parece que está tão desgastada esta palavra e, sobretudo no século XX, o trabalho tomou uma característica muito próxima à exploração, à mão de obra, quando, na verdade, as teorias ligadas à psicologia, todas elas vão nos informar que o trabalho é um dos pilares que edifica a vida. Então, se de fato a gente quer ter uma vida plena, uma vida feliz, nós, adultos, teremos que obrigatoriamente passar pela realização no ambiente de trabalho. Então, o que é que eu estou fazendo nesse início de conversa? Eu estou dizendo que, se você pegar o caminho da direita, você de fato vai encontrar o trabalho docente como prática de felicidade, que é o tema da minha conversa nesse momento. Mas se você pegar o caminho da esquerda, você vai encontrar o trabalho como uma dificuldade para o seu viver. Então, se nós compreendermos essas duas dimensões, nós vamos compreender, inclusive, que no caminho da esquerda, onde o trabalho é sempre visto como uma dificuldade, como um impedimento e como alguma coisa difícil a se arrastar por muito tempo, neste lugar ou neste pilar, como é que a gente vê as pessoas? Sobretudo no ambiente escolar. São aquelas colegas, aqueles colegas, aquelas meninas que todos os dias chegam na escola com uma reclamação. Observem isso. Então, nós temos colegas de trabalho, colegas de sala de aula, que ele entra na escola e ele já vê um problema. Não tem giz. Não tem material. Pedi tal coisa, não me providenciaram. Porque o filho de fulano me incomodou ontem. Porque a mãe de Beltrano marcou a reunião. Ou seja, ele entra na escola e ele vê o problema, né? Eu sempre costumo dizer que o professor que odeia o trabalho, ele sempre olha para a floresta, mas ele nunca consegue enxergar a árvore. Ou seja, a floresta é muito ampla e é linda a beleza dessa amplitude. Mas quem ama o trabalho de verdade encontra o detalhe, né? Encontra a especificidade. Então, quem fez do trabalho um sacrifício, que está nesse pilar da esquerda, vai obrigatoriamente sempre olhar a massa, o grande. Então, o que ele faz? Ele pega a parte e sobrepõe como se fosse o todo. Ou seja, uma mãe marcou a reunião, e ele se irrita tanto com aquela reunião, porque ele vai ter que dar satisfação para a mãe, se explicar, etc, etc, que ele sobrepõe isso a todas as condições de vida. Então, o que ele diz? É porque eu não gosto do trabalho, é uma chatice, é porque isso aqui é difícil. E aí, todas as dimensões da vida pedagógica, da vida docente, da vida de trabalho. Então, vamos imaginar que a diretora ou a coordenadora pediu para ele refazer o planejamento. Já é motivo de preocupação, já é motivo de desgaste. Por quê? Porque ele está neste lugar da esquerda onde o profissional, o trabalhador, apenas vê a massa, apenas vê a completude, ele não vê o detalhe. E tudo que é belo está no detalhe, né? Tudo que transforma está no detalhe. Você veja, muitas vezes a gente está diante de uma refeição e aí você sente um sabor diferente. E você se pergunta, nossa, mas o que tem nesta comida? O que é corriqueiro, o que é normatizado ou o que é trivial, ele passa despercebido, mas o detalhe é o que encanta na comida. O detalhe também deveria ser aquilo que encanta no trabalho pedagógico. Mas estas pessoas que estão neste caminho da esquerda, elas só veem a dificuldade. Coincidentemente ou não,
são justamente essas pessoas que vivem tirando licença, que vivem doente, que vivem com um processo de desgaste, síndrome de burnout, né, ou síndrome da desistência, e, sobretudo, vivem criando dificuldades para a escola, né? E a dificuldade que ela cria para o contexto acaba respingando nela mesma. Então, vocês imaginem, toda hora eu falo mal da escola, toda hora eu reclamo, toda hora eu vejo a falta. O que eu quero que vocês entendam é que a pessoa que está neste lugar, ela acha que assim, ela só vê problema, só vê dificuldade, ela é difícil na escola. Não, é a mesma mente, é a mesma cabeça, é a mesma pessoa. Se você vê uma amiga, uma colega ou um amigo ou um colega que o tempo todo ele só está vendo o defeito, o problema e a falta da escola, se pergunte, como será que as pessoas conseguem viver do lado desta pessoa? Como será que é ser filho da professora fulana? Como é ser marido da professora fulana? Será que ela olha para o marido e só vê as qualidades dele? Será que ela olha para o filho e só vê as qualidades? Ou o tempo todo ela só vê a falha? E é aí que está a minha observação. A mente, a cabeça, a pessoa que só vê o lado negativo no trabalho, que só vê a dificuldade do trabalho, que se arrasta pelo trabalho, ela com certeza se desdobra nas outras dimensões da vida. Então, na casa também ela só vê dificuldade, no filho só vê dificuldade e no casamento só vê dificuldade. E eu pergunto, como é que a gente consegue viver com uma pessoa assim? Eu, por exemplo, ficaria desesperado estar diante de uma pessoa que só vê o que me falta, né? Porque esqueci isso, esqueci aquilo, não fui capaz de fazer isso, fazer aquilo. Vocês imaginem que esta semana, na segunda-feira, eu recebi no meu consultório um casal, eu faço terapia de casais, eu recebi um casal para separação. E qual era o motivo da separação desse casal? Um copo de Coca-Cola. Você que está me assistindo, você que está participando dessa formação, desse curso, preste atenção. Um casamento de 9 anos tem que ser desfeito neste momento por causa de um copo de Coca-Cola. E por quê? O casal que eu estou usando como referência, como exemplo, convida um outro casal para almoçar em casa no domingo. O outro casal chega, estão lá fazendo o churrasco, estão lá fazendo as coisas todas. Num certo momento a comida está pronta, o churrasco está assado, vamos sentar à mesa. Sentou à mesa. O marido então diz para a esposa, pega a coca que está gelada na geladeira. A esposa vai pegar a coca, põe na mesa. O marido então pega um copo como este, põe lá, pega a garrafa de Coca-Cola, abre, despeja no copo dele e começa a beber. Então a esposa diz, nossa, não vai nem colocar para mim a Coca-Cola? Ele então bebendo e conversando aqui com os amigos, não, a coca está aí, pega e põe. E ela disse, nossa, que grosseria, que grosso. E ele diz, a coca está aí na mesa, pega e toma, pela segunda vez. E ela diz, é sempre assim, você nunca me serve, nunca lembra de mim, é só você. E a partir daí o casal começa uma discussão que culmina com a saída de todo mundo da casa. O casal que tinha sido convidado viu que a briga tinha chegado a um ponto tão sério, que eles se levantaram e foram embora. E a esposa, que continuou brigando e continuou magoada, e a coisa que continuou ficando muito difícil, acaba indo dormir na casa da mãe e não volta mais. Então hoje ela está ainda morando com a mãe e ela tem a seguinte queixa clínica, ela diz, há 9 anos eu sou casada e eu nunca fui tratada com respeito, nunca me serviram nada, nunca. Ele não faz isso, não faz. Quer dizer, um copo de Coca-Cola foi o motivo, era a gota que faltava. Mas esse copo de Coca-Cola, ele representa 9 anos de falta. E aí, claro que o esposo vem até mim e diz, olha, o senhor vai atender a minha esposa, ela está querendo se separar, diz que eu não faço nada por ela, não sei o que, não sei das contas, me ajuda. E aí, quando o esposo começa a conversar comigo, eu percebo que há um monte de qualidades nele. Ou seja, é um homem que fez do casamento a opção, fez isso, faz aquilo, faz, não precisa ficar listando todas as coisas boas que ele faz. Mas ela é uma mulher que está há 9 anos esperando que o marido sirva ela. E ele talvez não seja esse marido que ela sonhou, essa expectativa. É um homem fiel, é um homem que há 9 anos quer ter filho, ela não quer, e uma série de outras coisas. Ele quer uma família e ela quer um garçom. Ela quer um governanto, ela quer uma pessoa que fica o tempo todo servindo. Então,
preste atenção, porque você na escola, às vezes, é essa pessoa que quer ser servido, quer que a coordenadora te traga tudo pronto, o planejamento, a ideia, o material, só para você executar a aula. Aí você executa e você quer mais, e você quer mais. Ou seja, esse buraco nunca se completa, nunca se fecha. E por ele nunca se completar, nunca se fechar, você vira um fantasma carente. O tempo todo na carência, na carência. Agora, a pessoa que só vê a falta, só vê o problema, ela é carente, doutor Geraldo. E a escola não tem como resolver problema de carência do sujeito, do ser humano. A escola tem como trabalhar um amparo, um cuidado, um afeto, mas se você só vê falta na escola, você também só vê falta na tua família, no teu esposo ou na tua esposa e nos teus filhos. Isso significa que você tem que cuidar da sua cabeça, da sua mente, do seu equilíbrio emocional, das coisas que você está embolando e você não vai conseguir lidar. E aí você vai se arrastar por 30, 35 anos num ambiente de uma escola sendo infeliz. Mas você também vai arrastar um casamento de 10, 15, 20 anos também não sendo feliz. Então, nesse caminho da esquerda, onde as pessoas só veem a falha, é muito difícil. Eu costumo dizer que equivale a você querer matar a sede com água do mar. Ou seja, você não vai conseguir isso. Do outro lado, tem aqueles que pegam o caminho da direita, que é este caminho do trabalho ou do ofício como prática de felicidade. Estas pessoas veem a possibilidade, elas não estão ligadas à falta, ao defeito, ao buraco. Elas estão conectadas ao detalhe, aquilo que é possível, aquilo que se apresenta como novo, aquilo que está diante delas. Então, o trabalho como prática de felicidade, ele renova o indivíduo, ele renova a pessoa diariamente. E esse renovar da pessoa diariamente é o que dá para ela condições de felicidade. Só que vocês imaginem, dentro de uma escola, como é que isso acontece? Imagine vocês que uma professora um dia diz assim, nossa, eu vou fazer um bolo de cenoura com uma cobertura de chocolate, assim, uma meleca de chocolate, e vou levar para os meus alunos, assim, como uma delicadeza, como uma compaixão, como um amparo, como um afeto. Assim que essa professora entra com uma assadeira de bolo na escola, aquela outra que não gosta, que não quer, que só vê o defeito, vai dizer, nossa, acho que está ganhando mais, né? Porque até bolo está trazendo. Então, imagine vocês que aquela pessoa que não tem o trabalho como prática de felicidade, se ela se calasse, se o mal que ela está fazendo ficasse só com ela, ok, a gente iria dizer tudo bem. Só que ela não suporta que o outro possa ser feliz no ambiente de trabalho. É aí que está a dificuldade. Quando você é negativo, quando você não está feliz, não está realizado, você contamina tudo que está à tua volta com o teu veneno, com o teu sal. Você semeia ruindade, maldade, desconforto, desconfiança, insegurança. Você é um semeador de pavor, de pânico, de coisa ruim. E basta uma pessoa só dessa dentro de uma escola para você já não ter uma equipe. Agora imagine vocês, quando todos nós tivermos uma escola ou um ambiente de trabalho que todo mundo se alegra pela realização do outro, todo mundo se alegra pela novidade do outro, pela conquista do outro, etc, etc. E aí você deve estar pensando, nossa, mas que utopia, que inocente esse professor. Não é que eu sou inocente, eu sou esperançoso. E quem tem esperança, quem se absorve da esperança, acredita no futuro. É muito importante e muito interessante essa observação que eu estou falando. Hoje, a pessoa que tem esperança é o resistente diante da comunidade, diante da sociedade. Você ter uma bandeira de um partido, você sair pela rua botando fogo, quebrando, arrancando a roupa, sei lá o que você acha que é protesto, isso é só o ordinário da sociedade. Em qualquer lugar do mundo, as pessoas que estão querendo contrariar alguma coisa nos governos, ela faz isso. Mas hoje, neste tempo que nós estamos vivendo, a maior resistência de um indivíduo é ele ser feliz. Todas as vezes que você buscar a felicidade ou apresentar a felicidade, você vai incomodar. E você vai incomodar muito. E é esta a grande resistência do mundo. Quem é esperançoso porta a felicidade. E quem tem a felicidade incomoda o mundo. Então,
Quem é este professor, este docente que tem a docência como prática de felicidade? É esta pessoa que incomoda, porque ele é a grande resistência do mundo, né? Então, pensando nisso e pensando assim, eu quero então, nesta parte final, trazer alguns conceitos que para mim são importantes. O primeiro deles é que a prática de felicidade, a partir do ofício e do ofício educativo, começa quando nós descobrimos a importância ou as condições do cuidado de si mesmo. Ou seja, eu tenho 3 pilares para eu defender nesta causa do trabalho como prática de felicidade. E o primeiro desses pilares é o cuidar de si mesmo. Eu não acredito em educador do século XXI, eu não acredito em educação do século XXI sem que o educador, que é o responsável por operacionalizar isso, não cuide de si mesmo. Então, se eu tenho condições, se eu tenho questões difíceis que eu trago da minha família, eu preciso cuidar disso. Imagine vocês, um professor dentro de sala de aula com a seguinte história de vida. A professora que não fala com a mãe, que é brigada com o pai, que não fala com nenhum irmão, que tem um ambiente de casamento terrível, uma relação terrível e que tem os filhos completamente fora do padrão que ela espera. Como será esta professora ou este professor dentro de uma sala de aula? Então, se eu sou uma pessoa mal resolvida com a minha mãe, com o meu pai, com o meu marido, com meus filhos, com a minha vida, como é que eu serei uma educadora ou um educador absolutamente resolvido dentro da sala de aula? Não tem essa possibilidade. Então, quando eu digo cuidar de si, é porque em mim eu preciso me completar com a doçura, com a água doce. Eu usei ainda há pouco o exemplo da água salgada e novamente eu vou retomar esse exemplo. Imagine que todos nós, olha, como se fosse esse copo, todos nós temos um fundo de água salgada ou de vinagre no nosso copo da vida, no nosso copo de existência. Ou seja, eu e vocês todos que estão me assistindo, nós temos o nosso lado difícil, o nosso lado ruim, o nosso lado que a gente precisa tratar dele. Isso é fato. Só que como que a gente trata disso? Ai, doutor, eu consigo eliminar da minha vida essas lembranças difíceis, esse fundo de copo salgado ou esse vinagre que foram colocados na minha vida? Não. Não tente fazer isso, e se algum terapeuta disser que vai eliminar isso, é mentira, é charlatanismo. Nós não conseguimos retirar de uma pessoa a história de vida dela. Só que ela é uma jarra imensa, ela é um pote imenso. Então, como é que a gente resolve a vida de uma pessoa que não aprendeu a cuidar de si? A gente ensina ela a completar o copo da vida com água doce. Por quê? Mesmo que o fundo tenha água salgada ou vinagre, se eu completo este copo com água doce, este vinagre se dilui ou este sal se dilui e essa água se torna palatável. E assim nós devemos ser. Nós devemos o tempo todo colocar dentro da minha existência doçura e delicadeza, que é o cuidado de si. E é essa doçura, essa delicadeza que vai diluindo aquela parte amarga e azeda que todos nós temos. Quem fizer isso vai ser um melhor educador, uma melhor educadora, um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor marido, uma melhor esposa e, sobretudo, um melhor filho. Quem não é um bom filho dificilmente consegue ser um bom educador. Grave isso, Geraldo Almeida, sou eu que estou dizendo isso. Se você não é um bom filho, esqueça, você não vai conseguir ser um grande educador. É a nossa ancestralidade que determina a qualidade de trabalho que eu executo na escola. A minha capacidade de honrar o meu pai, de honrar a minha mãe, de respeitá-los, de ouvi-los, de entender o lugar deles, a dimensão deles, é esta capacidade que me transforma num ser altruísta. E é este ser altruísta que educa. Ou seja, se você tem dificuldades e mágoas e coisas terríveis com teus pais, resolva isso que você melhora na relação com o outro. Porque você terá que ser... A função do educador é uma função paterna, uma função materna. E se alguém tentar contrariar isso e disser, não, você não é pai de ninguém, não é mãe de ninguém, a gente volta a conversar num outro momento sobre o que é a função materna e a função paterna. É a função do cuidado, daquele que ampara, daquele que cuida, daquele que olha o detalhe. Eu acho que o meu filho está com febre, acho que agora é uma cólica, agora ele está com pirraça. Quando a gente tem
essa capacidade, essa competência de decodificar o detalhe, eu me tornei pai, eu me tornei mãe, e é isso que me faz eu ser um grande educador. Então, o primeiro pilar do trabalho, do ofício como prática de felicidade, é o cuidado de si. O segundo pilar é o cuidado dos que estão perto, como eu acabei de adiantar. Então, tem gente que quer ir para a África para transformar o mundo, tem gente que quer ir para a Cordilheira dos Andes, tem gente que quer ir para Paraisópolis. Não precisa. Se você tiver condição de ir, quiser fazer um projeto lá, vai e faça. Mas olha, dentro da tua casa você pode fazer exatamente o mesmo que você faria em Paraisópolis ou na África ou na Cordilheira dos Andes. Então, o cuidado dos que estão perto. Se cada um de nós cuidarmos daquilo que está perto de nós, o mundo inteiro se transforma just in time. E o mais perto de mim e de vocês é a sala de aula. Então, faz um projeto extraordinário, transformador para a tua sala de aula, para aqueles 30 ou 40 alunos que você tem. Não pense, eu vou fazer uma coisa imensa, gigantesca para a minha comunidade. É grande demais a sua comunidade. Ou seja, você tem que dar aula, tem que cumprir conteúdos, você tem que tarefas, né, operacionais, você tem situações acadêmicas e de legislação que você tem que atender. E isso leva muito tempo. E nós só temos aquele tanto de dias letivos e de hora de trabalho. Então, onde é que eu desenvolvo esse cuidado maior? Dentro da minha sala de aula. Este é o ambiente mais perto. Então, olha a ordem da minha observação. O trabalho docente como prática de felicidade, ele tem início dentro de mim. Cuidado de si mesmo. Depois, cuidado do que está perto de mim, que é o meu aluno. Então, eu tenho que ver quem está passando fome, quem está com dificuldade emocional, quem vem de uma família desestruturada, quem vem deste lugar, quem vem do outro lugar. E muito provavelmente alguém que está aí me assistindo deve estar se perguntando, mas eu tenho que me preocupar com isso? Eu não sou assistente social, não sou psicóloga, não sou isso. Olha, essa é a ideia que os anos 90 tentou inculcar no professor, no educador, e não funciona. Desculpe se você pensa o contrário, eu respeito a sua opinião, mas eu acabei de dizer que a prática de docência, que o ofício de docência tem a ver com a função do cuidar, do amparar. E essa função do cuidar, do amparar, está inclusive na Base Nacional Comum, na BNCC, quando de 0 a 5 anos, toda a proposta da BNCC envolve cuidar e educar. O educador eternamente vai ter que cuidar, amparar, ter empatia e ter esse envolvimento todo com o conhecimento, mas que uma coisa não separa da outra. Seja um péssimo ser humano para o mundo e você vai entender se você consegue ser um grande educador. E o terceiro pilar é o cuidado dos que estão muito distante, cronologicamente, que tem a ver com a tua família, que tem a ver com a sua ancestralidade. Ou seja, quem embasa, quem fortalece o educador na sala de aula é a história de vida dele que está por detrás. Então, cuida de você, cuida dos alunos que estão perto e cuida da tua família. Esta é a condição de quem tem o trabalho como prática de felicidade. Porque é do trabalho que eu vou resgatar, é do trabalho que eu vou retirar a minha doçura, para encher o meu copo de doçura e de delicadeza. Se eu não tiro dali e é ali que eu passo boa parte do tempo e algumas pessoas a maior parte do tempo, como é que eu vou acreditar naquela bobagem que alguns acreditam do tipo, quando eu me aposentar, sim, aí sim eu vou curtir a vida, eu vou viajar, eu vou andar por aí, que daí eu não vou ter mais isso. E aí eu pergunto, como é que você tem certeza que você vai conseguir cumprir isso? Quem te deu a garantia de que você vai conseguir se aproveitar, se aposentar e que você vai conseguir aproveitar a sua aposentadoria? Aí você diz, não, eu tenho fé em Deus. Eu também tenho. Mas o fato de termos fé em Deus não nos dá a garantia de que a gente vai se aposentar e conseguir aproveitar. Olha o que está acontecendo neste momento. Todos nós, os que têm fé em Deus e os que não têm fé em Deus, estamos todos impactados pela mesma condição. Portanto, Deus pode de fato nos possibilitar um universo de graça, mas eu preciso fazer a minha parte. Se talvez você for de verdade crente nessa observação que eu fiz, você vai entender
Quem passa 30 ou 35 anos não cuidando, não amparando, não fazendo bem, não fazendo o máximo que pode, talvez o seu Deus esteja um pouco trocado ou confundido com essa ideia de que mesmo fazendo mal durante uma vida toda eu vou me aposentar e aí sim eu vou fazer o bem para mim, para o meu umbigo. Bastante esquisita essa sua ideia sobre altruísmo, ou sobre fé, ou sobre cristianismo, se for o teu caso. Mas, de qualquer maneira, tem que lembrar, há um efeito bumerangue na sociedade, né? Há um efeito do bate-volta, que algumas pessoas chamam de lei de retorno. Para nós, terapeutas, isso é absolutamente verdadeiro. Ou seja, você quer ter uma vida infeliz, você quer ter uma vida cheia de depressão, de dificuldades, comece a fazer o mal para tudo que está à tua volta. Começando por você primeiro, depois para a tua sala de aula. Trate o aluno com indiferença e vai lhe faltar amor todos os dias. Trate o aluno como se você não estivesse vendo que ele está sem roupa, sem comida, e você vai ver o que te sobra todos os dias. Trate o aluno como quem diz, não, eu vou deixar ele lá só respondendo, lendo, fazendo alguma coisa, que eu estou cansada, vou aqui um pouquinho nos meus contatinhos e você vai ver o que te sobra. O que te sobra é muito pobre, é muito pouco. Porque o professor que tem um ofício como prática de felicidade, ele beija os alunos, ele traz um bolo, ele traz uma laranja, uma mexerica, ele traz uma figurinha para colar no caderno. Eu me lembro até hoje, com 50 anos de idade, a professora colocando um prato com água em cima da mesa e colocando umas figurinhas dentro desse prato d'água. E quando a gente trazia a lição para ela, ela olhava com aquele olhar mais inquisidor, o mais terrível do mundo, e ela ia passando a caneta vermelha, ia riscando, ia fazendo isso, ia fazendo aquilo, e nessa hora eu entendia, não vou ganhar uma figurinha desse prato. Mas às vezes eu ia lá na mesa daquela professora e ela pegava a caneta vermelha e fazia um riscão bem grande, que era o certo, e ela fazia outro. Quando ela fazia o terceiro, eu estava pleno de euforia, e ela fazia o quarto, e quando ela virava a página, ainda fazendo o certo, eu dizia, vai vir uma figurinha, vai vir uma figurinha. E quando ela fazia o último certo, ela olhava e escrevia assim, ótimo, enorme na folha inteira. E aí ela ia naquele prato, tirava uma figurinha, colava em cima, pegava um paninho, secava e eu voltava para a carteira absurdamente embebido e maravilhado com aquilo que eu havia recebido, que era tão pouco, uma figurinha de plástico que ela decalcou na água e colocou no papel. Mas eu tinha conquistado aquela figurinha e eu tinha conquistado pelo meu mérito, pelo meu esforço de acertar tudo aquilo. Aquela professora não sabia beijar e abraçar, mas ela sabia reconhecer o meu talento. Hoje nós, professores, de verdade aprendemos, né? Eu estou falando de uma escola dos anos 70, que a professora podia bater em mim, podia me colocar de castigo, e além disso ela dizia para o meu pai e para minha mãe que tinha que me castigar, tinha que bater, porque eu tinha que entrar na linha. Hoje nós não podemos fazer isso na escola, na sala de aula, porque o tempo mudou, a vida é outra. Mas eu vejo tanta dificuldade de alguns professores reconhecer os esforços de alguns alunos. Alguns alunos se esforçam muito, eles não conseguem acertar 10 questões. Não tem figurinha, não tem isso, não tem aquilo, mas você poderia ter uma palavra amiga, você poderia dizer, eu estou com você, vamos juntos, da próxima você consegue. Você poderia reconhecer que ele é um ótimo menino na sala, que ele te ajuda, que ele conversa. Todo mundo tem algo bom para ser reconhecido. Ou seja, com isso nós estamos falando que se você plantar de verdade o amparo, o cuidado e o afeto, a delicadeza vai fazer parte da tua sala de aula. E não há nada mais reconfortante na vida que você abrir a tua sala de aula 1h da tarde, com aquele calor terrível, aquelas crianças que não tomaram banho, a outra que o uniforme está sem lavar uma semana, e aí, professor, e todo mundo quer te agarrar, te beijar, e todo mundo quer trazer uma florzinha murcha. É isso que é o viver? Não queira sofisticação para você viver. A gente que já viveu 50 anos já aprendeu, quem quis, e os que viveram mais do que eu, 80, já aprenderam mais ainda. O amor está na simplicidade, o afeto, a realização está na simplicidade. Se você está esperando glamour, aristocracia na escola, desiste da escola, eu te aconselho, ou diria como Chico Buarque, ouça um conselho, te dou de graça, é inútil dormir que a dor não passa.
A escola é menino piolento, fedorento, uniforme sem lavar, gente fedendo xixi. Mas se você transformar isso em um ambiente de amor, você vai ganhar tanto carinho, tanto carinho, tanto carinho, que você vai desejar voltar para aquele lugar na segunda-feira. Os 25 anos que eu passei na escola, no ensino básico, eu tenho 25 anos de experiência na escola básica, educação infantil e fundamental. Todos foram vividos plenamente, porque eu me dediquei a isto, eu quis viver isto e eu me entreguei a isto. Então, o trabalho é sim um ponto, talvez o mais importante para todos nós adultos, como prática de felicidade, porque eu fico muito tempo lá, porque eu fico muito tempo nele e porque dele eu faço parte. Eu sento com os meus amigos, eu falo de escola. Eu vou num churrasco, eu falo de escola. Eu tô num batizado, eu tô falando de escola. Eu tô na praia, eu tô falando de escola. Ah, mas eu sou louco? Não. Eu sou alguém coerente com o que eu escolhi. E esta coerência é o que tem que me fazer um transformador. Então, por último, nesta nossa conversa inicial sobre o trabalho docente como prática de felicidade, eu tenho 3 atitudes de transformação que eu preciso que vocês pensem nessas 3 atitudes de agora em diante. Essas 3 atitudes estão ligadas a este conceito da escola fora da caixa, da escola transformadora ou do trabalho como prática de felicidade. Então, os 3 conceitos finais são as atitudes pacificadoras, o primeiro deles. Então, vejamos. Nesta parte final da nossa conversa, eu estou dizendo que o trabalho docente como prática de felicidade, ele começa hoje, quando você entender essas 3 atitudes que você precisa desenvolver. A primeira das atitudes é a atitude pacificadora. Eu preciso me pacificar. Eu preciso fazer as pazes comigo mesmo. O que isso quer dizer? Bom, eu nunca vou ganhar 30 mil reais como educador. Talvez é impossível você ser professor da sala de aula da escola básica com 30 mil reais. Não vai ter esse salário. Então, qual o salário que eu tenho para eu viver? É este que é o que pagam para um professor no mundo. Ah, mas o senhor está dizendo que nós não podemos lutar por salário? Entendeu tudo errado. Eu estou dizendo, entenda que você escolheu uma profissão não para ficar milionário ou milionária. E essa profissão tem um limite de pagamento, de reconhecimento financeiro, e você tem que pacificar esse desejo, esse fantasma que tem dentro de você, se é que você pensa cada vez em ganhar mais, né? Vai ter que trabalhar mais, mas daí você trabalha de manhã, de tarde, de noite, no fim de semana, e como que você vai adiante, né? Então, pacifique com você. Atitude pacificadora com você. Atitude pacificadora com a tua sala de aula. Calma. Enquanto você for educador ou educadora, virá um menino ruim, o sujo, o de família desestruturada. Isso é a sala de aula. Entenda que não tem como você mudar. Não tem como você fazer seleção e só ficar com os bons. Pacifique essa sua euforia, esse seu desejo, essa sua expectativa, né? E a segunda atitude dentro dessa possibilidade de transformar o teu ofício como prática de felicidade é você desenvolver atitudes que tragam avanços. Ou seja, jogue semente que possa germinar no mundo. Não deixe no mundo sementes ruins. Nem no mundo do conhecimento, nem no mundo da socialização, nem no mundo da prática do trabalho. Atitude de levar as pessoas a serem melhores. E a terceira e última das atitudes são as atitudes de empoderamento. Transforme, é seu papel. Transforme o outro numa coisa muito melhor. E aí você vai ver o tamanho do seu poder. É no outro que está a nossa realização. É no nosso aluno, quando ele transforma, quando ele vai adiante, que nós podemos fazer essa nossa observação da alegria, da felicidade, da prática de felicidade. Bem, acho que por hoje é isso. Vamos juntos agora.